Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica do 5º ano e nós vamos ver hoje a disciplina de História. E antes de começar o assunto, vão para um local tranquilo, separem o material, acompanhem as nossas aulas pelo YouTube, no canal do Colégio João Kennedy e baixe nosso aplicativo. Então, o assunto da aula de hoje, da disciplina de História, é cultura africana e com ênfase na gastronomia. O assunto da cultura africana como a cultura indígena é de extrema importância, é por isso que estudamos, porque a cultura africana e a cultura indígena fazem parte da nossa cultura. Então, a lei e o governo faz com que a gente veja esses assuntos na escola. Os negros, eles foram trazidos ao Brasil como mão de obra escrava, para as plantações de cana-de-açúcar, por exemplo. Então, os negros eles foram trazidos como mão de obra escrava, e eles viviam nas senzalas. Os africanos eles tinham orgulho de suas técnicas de caça. Muitos animais faziam parte da sua alimentação, como por exemplo, javali, hipopótamo, bode e aves, carneiros e etc. Eles também tinham técnicas de cozimento: assar, grelhar, defumar e conservar. Além de técnicas de caça, eles tinham técnicas de cozinhar alimentos. Alguns ingredientes da culinária africana, por exemplo, frutas. As principais frutas eram coco e banana, café, quiabo, gengibre, óleo de dendê, pimenta malagueta e etc. Eles não gostavam de galinha e o ovo era tido como remédio. Eles não tinham costume de fritar os alimentos, até porque a manteiga era utilizada para passar no corpo e o azeite de oliva era utilizado mais como remédio e como cosmético para o cabelo. Nas senzalas, os africanos se alimentavam de feijão, farinha de mandioca e sobra de carne de animais. E como esse alimento era obtido? O que eles faziam para obter esse alimento? Eles poderiam caçar, eles poderiam cultivar e eles também poderiam receber dos senhores de engenho. Era muito comum fazerem pirões, papas de fécula e farinhas de sorgo. Desta originou-se o cuscuz, que na África era feito com semolina, trigo ou sorgo. Só que aqui os africanos conheceram o milho e passaram a utilizar na preparação desse prato. Além destes, outros pratos nasceram quando os africanos conheceram o milho, como por exemplo o canjica, munguzá, angu e pamonha. Comer para os africanos era tido como um ato de diversão, de alegria e poderia ser acompanhado de música e dança. Então, vamos ver algumas comidas afro-brasileiras. Dentre elas temos cuscuz, vatapá, caruru e quibe. O caruru é feito de quiabo com camarão, cebola e azeite de dendê e acarajé. A gente já viu a venda de acarajé, principalmente quando passava pelo calçadão da praia da praia, acho que de Iracema. Aí tinha sempre o pessoal vendendo acarajé. Vamos ler aqui o que o acarajé é feito. O acarajé é um bolo de feijão temperado, moído com camarão seco, sal e cebola. Isso na página 89. Frito em azeite de dendê. Aí temos o abará, o arroz de alçá, o bobô, o caruru, que eu falei, que é comida feita à base de quiabo cortado, fervido e temperado com camarão seco, azeite de dendê, cebola e pimenta, cuscuz, que é a espécie de bolo de farinha de arroz ou de milho, e também de mandioca cozido no vapor. Tem o munguzá, todo mundo já comeu. Esse alimento era preparado com milho em grão e servido doce, com leite de coco, ou salgado acompanhado de carne de sol ou torresmo. E o quibe é papa ou purê de abóbora, girimum com leite. Vatapá, todo mundo já comeu. É uma papa de farinha de mandioca temperada com azeite de dendê e pimenta, servida em peixes e crustáceos. Só que a gente já comeu uma variação desse vatapá na festa junina, por exemplo. Atividade da página 90 a 92.
Na página 90, temos na primeira questão, escolha as palavras do quadro para preencher corretamente os espaços. Então, vocês vão utilizar as palavras do quadro para preencher os espaços. Segunda, escreva os exemplos de como se manteve a culinária africana no Brasil. Então, como se manteve esse tipo de culinária? Através das comidas típicas, né? Aí, todas as comidas que eu citei, por último, foram comidas que se manteve na culinária do Brasil, né? Pesquise e copie no seu caderno, na terceira questão, a receita brasileira originária dos escravos. Quarta questão, baseado no que foi estudado, responda. De qual alimento os africanos não gostavam? Eu disse. Que alimento eles não gostavam? B. Quais eram os pratos que os africanos faziam à base de milho? Cite o nome de 5. C. Como era utilizado o ovo? D. Quem preparava os alimentos durante o período colonial e em tempos mais recentes? Eram as mulheres africanas e as suas filhas. Quinta questão. Vimos que os negros africanos foram trazidos para o Brasil para servir de escravos. Hoje, podemos observá-los trabalhando, recebendo um salário pelo seu trabalho. Observe as imagens e responda. Então, antigamente, os negros, eles eram escravizados, os africanos. E hoje em dia, a gente vê que uma pessoa que é negra já estuda, já ocupa cargos, então, na sociedade. Então, a gente vê que teve uma evolução dos dias anteriores para o dia de hoje. Então, o que você observa na semelhança de diferença entre elas? O que você observa na primeira imagem de semelhança com a segunda imagem e com a diferença? E com relação aos africanos, graças a Deus a gente vê que o preconceito está cada vez mais sendo abolido e que as pessoas estão tendo mente aberta, que o preconceito é uma coisa muito ruim, que nós, seres humanos, somos todos iguais e que a escravidão não é uma coisa boa, seja feita com qualquer tipo de raça. Até os índios, os europeus tentaram escravizar, só que eles eram bem mais resistentes à questão da escravidão. Então, ainda bem que acabou esse período negro na história do Brasil. Quando eu digo esse período negro, é a ação de escravizar alguém. Página 92, vocês vão completar a cruzadinha. Na letra A, bolo de feijão, maçã temperado e moído com camarão seco, sal e cebola frita em azeite de dendê. O que é isso? Aí vocês vão lá no quadro e vão ver que tipo de comida é essa. Então, na letra A, com certeza, deve ser acarajé. E assim por diante. Então, gente, a nossa aula de história chegou ao fim. Espero que tenham compreendido e nos vemos nas próximas aulas.